O título da série é A Fantástica Missão dos Discípulos. E no dicionário, você vai ver algumas definições de fantástica como algo fantasioso. Mas eu estou usando aqui a fantástica missão dos discípulos como uma ideia de algo que é extraordinário, inacreditável, algo realmente que foge de toda e qualquer explicação plausível. Não tem como você explicar a missão dos discípulos, a não ser pela experiência do Espírito Santo. Tanto para nós que já experimentamos, por aqueles que nós desejamos alcançar. Por isso, essa série, A Fantástica Missão dos Discípulos. E nós vamos, então, hoje, na primeira mensagem, que está no capítulo 9 de Mateus, finalzinho do capítulo 9. O Evangelho de Mateus, diferente do que muitas pessoas imaginam, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. E o Evangelho de Mateus, existem muitas divisões, mas a mais clássica é que Mateus divide o seu evangelho em 5 discursos. E o texto que nós vamos ler hoje, ele está transicionando o finalzinho do primeiro discurso para o segundo discurso. Então, Mateus, capítulo 9, e o tema da nossa mensagem hoje é compaixão. E compaixão é uma palavra que é difícil a gente entender o significado dela. Rubem Alves disse que uma vez estava no jantar e a neta dele, de 11 anos, passou chorando. Aí ele foi e perguntou, como um bom psicanalista e tal, filósofo, perguntou por que a netinha estava chorando. Ela disse: vovô, quando eu vejo pessoas sofrendo, sofro também. E essa é uma marca da humanidade, do ser humano. Essa capacidade de ver alguma coisa e trazer para dentro de si. E compaixão realmente é isso. Quando eu li sobre essa experiência da neta de Rubem Alves, eu fiquei pensando em 2 imagens que nunca saiu da minha cabeça. A primeira delas é de um fotógrafo africano que, na década de 90, ele capturou uma foto onde havia um urubu. O nome da foto eu acho que é até assim: o urubu à espera da morte. Porque ao lado do urubu tem uma criança bem magérrima, faminta, e o urubu está lá, só esperando que a criança morra para poder atacar. Então, eu lembro que foi uma das imagens que mais impactou a minha vida. E em 2015, também uma outra imagem que impactou muito, foi daquela criança que foi encontrada lá em Istambul, no mar, onde os pais iam tentar atravessar e a criança apareceu no outro dia boiando, né? A criança tinha 4, 5 anos. Então, são imagens fortes que dá um negócio dentro da gente, não? E a palavra grega para compaixão, ela é difícil até de ser transliterada, ela é difícil de pronunciar a palavra. Mas o que é que significa? Tremor nas tripas. É o que significa, literalmente. Filipenses capítulo 2, eu não lembro o versículo, Paulo diz assim: entranháveis afetos. Essa expressão é a mesma expressão que é traduzida por compaixão. Então é quando você sente algo profundo pelo outro. E então isso se mostra no nosso organismo. Quando a gente sente alguma coisa, a gente dá aquele frio na barriga, aquela sensação ruim de vazio. Então isso, meus irmãos, é o que a Bíblia chama de compaixão. Então, mas vamos fazer a leitura bíblica. Nesse texto, eu quero só lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus vai usar 2 metáforas. A primeira delas
vai falar sobre a ovelha e a segunda sobre colheita. Duas metáforas bem comum que todo mundo da época de Jesus sabia do que ele estava falando. Diferente de muitos de nós. Nunca cuidamos de gado, muito menos de ovelha, e pouquíssimos tiveram a experiência de plantar alguma coisa. Se bem que o Tarcísio Júnior, no jardim da infância, ele teve a experiência de plantar um feijão no algodão. E nasceu. Já o de Tarsila, nem esse deu certo. Mas assim, essa é a experiência que o pessoal tem de quem é que plantou feijão no algodão? Levante a mão só para eu. Meu Deus! Nasceram, minha gente? Não, aí tá vendo? Você não está só não. Algumas pessoas não nasceram. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 9, versículo 35 até o versículo 38. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. E nessa hora queremos suplicar ao teu Santo Espírito que aplique verdadeiramente essa palavra em nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, os versículos 35 e 36, como eu falei, o Senhor Jesus vai usar praticamente a primeira metáfora da ovelha. E nesses versículos nós temos um resumo do que é o ministério de Jesus. Quando você lê o livro de Mateus, como eu fiz, eu comecei a ler desde o capítulo 1, para poder chegar aqui, eu percebi que algo se repetia. E lá no finalzinho do capítulo 4, Mateus vai repetir essa mesma expressão, dando um resumo daquilo que é o ministério do Senhor Jesus. Então, ele diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. E nós entendemos que quando você vai estudar a vida de Jesus, você tem que começa falando sobre o ministério dele na Galileia. Galileia, ao norte de Jerusalém, lá em cima. Um local de muita pobreza, um local de perigos, e nós temos Jesus começando o seu ministério exatamente na Galileia, porque vai terminar na Judéia, lá no sul de Jerusalém, onde fica o templo, onde fica o santuário, onde fica o povo mais religioso. Então, Jesus, quando passava pela Galileia, parece-me que o texto quer dizer o seguinte, que ele se comoveu com a situação de muitas pessoas, e basta você ler alguns capítulos antes, que o tanto que Jesus curou, minha gente, ele curou endemoniados, ele curou pessoas que estavam mortas, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele curou a mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia de 12 anos, o Senhor curou. Mas, para além dessa visão de uma cura somente física, parece-me que o Senhor Jesus, ele tinha também uma visão espiritual das pessoas. E é por isso que o texto mostra o resumo daquilo que ele fez. Então diz, ele ia passando por todas as cidades e povoados. Aí vem o resumo. Pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Então nós diríamos aqui que o ministério de Jesus na Galileia tinha 3 pontos, tinha 3 focos. Pregar, ensinar e curar. Essa era a vibe do nosso Senhor. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas
e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Da mesma forma que o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, vamos colocar assim, do Antigo Testamento, se compadecia da nação, e quando você lê o livro de Ezequiel, do capítulo 34 ao 37, você vai ver o Senhor furioso com os pastores tiranos, com os falsos pastores. Essa era exatamente a expressão do Senhor Jesus. As pessoas estavam sofrendo, essas duas qualidades que nós temos aí. Teve compaixão porque estavam aflitas e desamparadas. Aflitas é a ideia de que estavam sendo fracas e oprimidas. Desamparadas é a ideia que elas estavam sendo atormentadas, essas ovelhas, essas pessoas que Jesus estava vendo. E é interessante que na época de Jesus, o povo tinha muitos líderes, mas pouquíssimos pastores. Isso lembra de algum momento da história que vocês estejam vivendo? Quando a gente olha para a igreja hoje, nós percebemos claramente muitos líderes. Agora, pastores que desenvolvem a função pastoral, basta você que já passou por 2 ou 3 igrejas saber que líderes é o que não falta, mas pastores mesmo que desenvolvem essa função que o Senhor Jesus mandou, são poucos. Muito poucos. Então, qual é o grande problema? É que a ovelha sem pastor ela é vulnerável. Muito vulnerável. Primeiro porque ela fica... Eu já conheci algumas pessoas, algumas ovelhas, que elas desenvolvem uma espécie de ansiedade com medo de que alguém venha fazer o mal a você. Pessoas que foram tão massacradas em igrejas por sua liderança, que desenvolve essa ansiedade, esse medo de não ter quem a apoie, de não ter quem faça algo por elas, dentro da perspectiva bíblica. E aí, meus queridos, o que acontece? Eu vi um pastor uma vez pregando, e ele falava o seguinte, que eu lembrei da minha experiência aqui em São Luís. E toda noite ele tem que chegar em casa e colocar o carro na garagem, e ele coloca o carro de ré. E ele fica com essa ansiedade, porque está vulnerável. Não tem ninguém que o proteja se alguma coisa lhe dar errado. Então, quando o texto diz que essas ovelhas estavam aflitas e desamparadas, e o texto diz claramente, como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ou uma ovelha mal pastoreada, é uma ovelha muito vulnerável, muito frágil. Basta 2 dedos de conversa com alguém que hoje se classifica entre os desigrejados, que eles vão falar assim, feito alguém com muita raiva dos pastores. E aí engloba tudo. Acha que todos os pastores são farinha do mesmo saco. Mas não são. Então, nosso Senhor muda a metáfora e vai para o versículo 37 e 38. Então, olhando para aquela situação, ele diz, versículo 37, então disse aos seus discípulos, e nós podemos entender que o que é que Jesus queria? É que aquela compaixão que ele estava sentindo, ele gostaria que os seus discípulos também sentissem isso. A pergunta que as pessoas fazem é, quem são os discípulos aqui, pastor? São só os 12? Parece-me que não. Parece-me que havia um maior grupo de pessoas. Por quê? Porque no capítulo 10, ele vai nomear os discípulos, que se tornarão apóstolos, os 12 apóstolos. Então Jesus diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Façam uma oração. Peçam, pois, ao Senhor da seara, e aí é muito interessante que o texto diz, quem é o dono da seara? É o Senhor, é o nosso Deus.
e quem envia também é o Senhor, peça ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Essa é a oração. Um sentimento de profunda compaixão pela necessidade aponta para uma ação. E é isso que diferencia compaixão de um monte de coisa. Compaixão é diferente de empatia, é diferente de ter pena, de ter dó, porque a compaixão necessariamente leva você a uma ação. E nesse caso aqui, a ação que você pode fazer, a mínima possível, é orar, rogar ao Senhor. Então, queridos, agora deixe-me tirar algumas lições mais práticas desse texto. Primeira delas, a compaixão, ela faz com que percebamos as necessidades do outro. Ela abre os nossos olhos. Por isso que o texto vai dizer que o Senhor Jesus, ele ia passando por toda, pregando, e ao ver, versículo 36, ao ver as multidões, ele teve compaixão das pessoas. Por que Jesus teve compaixão? Porque elas estavam perdidas. O mesmo motivo que trouxe Jesus do céu para a terra, ele estava passando com os seus discípulos. Compaixão pelas pessoas que estavam perdidas. O que motiva essa compaixão? Aí eu coloco aqui que são dois tipos de pessoas. Agora, antes disso, me permita dizer o seguinte. Que nós estamos vivendo uma época de igreja que eu inventei um nome aqui, botoxadas. Igrejas com botox. Você não sabe o que é que ela está, você não consegue perceber o que ela está sentindo, se ela está rindo ou não, é uma expressão só. Rindo, alegre, triste. Ela está tão cheia de botox que ela não consegue expressar nenhum tipo de reação. Mas o Senhor Jesus manda que nós devemos expressar reações ao vermos religiosos que estão carregando um fardo muito pesado. Hoje, na nossa EBD, a gente falou, como diria Machado de Assis, aprovado pelo irmão Iago, nababescamente, sobre o tradicionalismo e os perigos, os riscos que é de uma igreja que se perde dentro de princípios tradicionalistas. Deixa de se comunicar com os netos, com as pessoas que darão continuidade ao reino, porque se prenderam à tradição. Existe uma definição bem antiga, que nós não sabemos quem foi que fez, mas é muito certa. Tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Tradição é a fé viva dos que morreram. Então, nós devemos olhar para a multidão de pessoas que estão carregando um fardo muito pesado, imposto pela religião ou pelo tradicionalismo, e sentirmos compaixão delas. Porque nunca foi interesse do Senhor Jesus que o fardo fosse pesado. Há um fardo sim, mas ele não é pesado. Ele é leve. Leve. Segundo tipo de pessoas que devemos olhar com compaixão são os dispersos, aqueles que estão desengajados. Nenhuma criatura é mais sujeita a se perder do que uma ovelha. E uma ovelha perdida, ela fica desesperada, porque ela é inapta para encontrar o caminho sozinha. Ela precisa de alguém. E ela não tinha pastores que cuidassem. Aliás, tinham, mas eram pastores ruins, que não mostravam o caminho. Então, meus queridos, a compaixão deve nos dar essa percepção de um povo que está necessitando de uma vida espiritual saudável em Cristo Jesus. Não somente uma vida teórica, mas uma vida prática. Não somente uma vida idealizada no futuro,
Vamos orar para que o Senhor venha. Às vezes eu penso que alguns crentes estão igualzinho a João quando Jesus chegou na aldeia de Samaria. Senhor, queres que peçamos fogo do céu para consumir toda essa raça? Aí Jesus disse, eu não vim destruir as almas, eu vim salvá-las. Então, meus queridos, eu penso que é um exercício muito oportuno para essa semana. Aguce o seu olhar e vê se no seu ciclo de amizades, família, de trabalho, se não tem ninguém nessas condições, carregando um fardo pesadíssimo imposto por uma religião, e na maioria das vezes uma religião inoperante, ou que está dispersa, desengajada. Não, eu sou crente, eu só não vou para a igreja. Eu estou assim com Jesus, só não estou com a igreja. Não tem cristianismo sem igreja. Porque foi o próprio Senhor quem disse, eu edificarei a minha igreja. Segundo, a compaixão nos leva a sentir profundamente a necessidade do outro. E há um ditado popular que diz assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Agora, o sentir aqui não tem nada a ver com emocionalismo bobo, produzido por músicas de fundo, ou então por testemunhos extravagantes. Sabe aquele testemunho que quando você escuta, você fica com culpa? Rapaz, por que não acontece isso lá em casa? Sabe aquele testemunho que você, assim, fica pensando, nossa, como eu sou miserável. Não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com um sentir cinematográfico, né? Quem não ficou aqui extremamente emocionado quando o Woody, né, da Toy Story, o meninozinho, o Andy, o nome dele, Andy, quando o Andy vai para a faculdade, eu fiquei profundamente emocionado com aquela cena, Toy Story, o brinquedinho ficou a vida toda, e o cara deixou para lá e vai para a faculdade e esquece, ou seja, fiquei emocionado, eu não estou falando desse tipo de sentir. Ou, por exemplo, quem não ficou aqui também, na época do Titanic, que estava lá, a Rose e o menino em cima da tábua, a tábua daquela tão grande, né? Podia ter ficado os dois. Só para cá. Não, ele morreu. Eu fiquei emocionado. Mas o texto não está falando desse tipo de sentimentalismo, não está falando disso. Compaixão está relacionado com a ação, com a dor do outro. Precisamos nos envolver com essas pessoas. Essa semana você conseguiu detectar alguém que está carregando um fardo enorme por causa de uma religião inoperante, alguém que está desengajado da igreja. Você tem que olhar para essas pessoas e agora intervir na vida delas. Se envolver com essas pessoas. Agora, nós estamos sofrendo um negócio complicado. Nós não queremos nos envolver com medo de ser influenciado. Porque é mais ou menos assim. Se você está doente e uma doença é contagiosa, se você chega perto de alguém que está saudável, quem está saudável pode ficar enfermo. Não é isso? Só que o contrário não funciona. Imagine se alguém que está saudável chegasse perto do enfermo e ficasse bom. Não rola. Então, muitos crentes hoje em dia não querem se aproximar dessas pessoas com medo de se influenciar. Com medo de ser levado. E aí, meus queridos, hoje à noite, você que está planejando sua vida, saiba que Deus convoca você para uma missão. E se alguém não é crente e está aqui, convoca você para a conversão. Mas se você já confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a convocação muda. Agora é para a missão. Agora é para entrar em campo. E por último, a compaixão nos leva à ação, a fazer planos de evangelização.
Para quem? Para todas as pessoas. Diz que Jesus prestava atenção nas multidões, quando eu li o versículo 36. Não apenas nos grupos que o seguiam, mas no vasto número de pessoas. Urbanos, interioranos, religiosos e perdidos. É uma pena que nessa situação os trabalhadores fossem tão poucos, porque havia muita gente perdida dentro desse meio. Então, nós devemos ser levados pela convicção da palavra de Deus e pelo impulsionar do Espírito Santo a falar do Evangelho para todas as pessoas. Não dá para a gente priorizar umas e outras não. São para todas. E pelo que eu entendi do texto, também para todos os lugares, cidades e aldeias, capital e interior. Não apenas cidades grandes e ricas, mas também aldeias pobres e obscuras. E o que mais me chamou a atenção nesse texto é que Jesus, ele também sentiu compaixão daquelas pessoas que estavam nas igrejas formalizadas na sua época. Diz o texto que ele pregava na sinagoga. Com toda a corrupção que havia no sacerdócio, com toda a corrupção que havia na sinagoga, o Senhor Jesus não deixou de frequentá-la. Agora, queridos, a ação mais básica que você pode fazer com relação à compaixão por essas pessoas é orar. Lucas capítulo 6, vamos ler esse texto aí, Andrezinho? Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13. Espero que eu tenha acertado a referência. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou todos a noite orando a Deus. Aí em seguida, versículo 13, foi o que ele fez. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Dentro da harmonia dos evangelhos, se tentarmos harmonizar os 4 evangelhos, nós vamos entender que Jesus, antes de nomear os seus apóstolos, ele orou intensamente. Por isso o convite, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós devemos orar para que o Senhor levante trabalhadores, porque a seara continua muito grande, meus irmãos, muito grande. Conclusão. Aprendamos que antes de sairmos para realizar a obra missionária, temos que sentir e orar. Essa obra não é realizada por nós, mas por Deus. É realizada por Deus através de nós e apesar de nós. Mas Ele quer nos usar. Quer usar cada um de nós. O comentarista Wiersbe diz o seguinte: quando oramos conforme Cristo, veremos o que Ele viu, sentiremos o que Ele sentiu e faremos o que Ele fez. Deus multiplicará a nossa vida ao participarmos da grande seara que está na nossa frente. A aplicação. Eu queria que você baixasse sua cabeça e ouvisse a aplicação. Que tipo de ovelha você é? Angustiada? Desamparada? Venha e receba o consolo e conforto do verdadeiro pastor de nossas almas. Que tipo de discípulo você é? Daqueles que gostam de ouvir ou dos que foram convocados para a missão? O que você sente quando pensa na multidão que perece sem Cristo? Indiferença ou compaixão? Se for compaixão,
você sabe o que fazer. Depois de sentir, é orar e agir para que essas pessoas verdadeiramente sejam convertidas a Cristo. E que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe. E que cada um de nós nos tornemos trabalhadores dessa seara.